sobre, rapidamente, daqui a pouco eu vou falar sobre os cães de fazenda, tá? Eu quero falar sobre cães de fazenda daqui a pouquinho. Antes eu quero falar sobre Dudu e uma rápida sublinhada. Porque o grande assunto, a pergunta do milhão é: quem errou nessa história? Foi o Cruzeiro, foi o Palmeiras, foi a Leila, foi o Matos, foi o próprio Dudu? Só queria falar uma coisa. O jogador de futebol, mesmo que tenha uma idolatria gigantesca, anos de serviços prestados, o jogador, muitas vezes, ele não consegue ter a decência. E não estou falando que o Dudu não é um cara decente, não é um sujeito mau caráter. Longe disso, até onde eu sei. Eu só queria falar o seguinte: Dudu, você desse tamanho não teve a coragem de colocar a cara. E não me venha com um comunicado em rede social que não foi nem falado e acho que nem escrito por você. Que eu duvido que tenha sido você que escreveu esse comunicado. O Alexandre Matos comeu bola, foi juvenil. Anunciou a coisa antes de estar constatada, antes de estar assinada. Porque o ego dele é maior que ele. Ok, o Matos passocou. Ah, mas o Dudu não correspondeu com a palavra dele, não honrou a palavra. Gente, isso é futebol. Certo ou errado, ética ou moral, isso é futebol. Quantas vezes nós já vimos isso? Jogador que fala que não vai defender clube A e vai para clube B no dia seguinte. Treinador que fala que vai continuar e sai. Presidente que fala que não vai mandar embora 24 horas depois demite. Então a palavra no futebol, infelizmente, não vale de muita coisa. E a Leila Pereira, que ontem deu uma entrevista ao Sport TV, eu parabenizo a Leila. Eu parabenizo porque ela é transparente, ela é uma voz necessária. E me arrisco a dizer que é a mulher mais poderosa hoje do país, tirando, claro, o aspecto político. Porque ela chama a responsabilidade. E ontem, pra mim, ela expulsou o Dudu do Palmeiras. Expulsou, essa é a palavra. Ah, não sei se vai ter clima, o Dudu vai continuar por lá, se reapresentou hoje. Eu só queria deixar bem claro uma coisa. O Mauro Betting trouxe a informação no final de semana que o Dudu não tinha uma boa relação com o Abel Ferreira e que o Dudu pediu pra sair. O Abel ontem na entrevista coletiva falou que era tudo mentira. Desculpa, gente, nada contra o Abel. Mas da mesma forma que pra mim o Abel foi omisso, e não vou nem falar mentiroso, mas ele não correspondeu com a verdade em relação ao pré-contrato do Al-Sadd, eu fico com a informação do Mauro Betti em relação a essa situação, porque há alguns meses eu trouxe a informação que alguns outros jogadores do Palmeiras também tinham um probleminha de relacionamento com o Abel. O Abel quer vender pra imprensa que tá tudo ótimo, não é assim que funciona. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu vou corroborar essa sua informação, porque essa semana eu recebi a mesma informação. A mesma informação do João Paulo Capelanes. O Abel não é unanimidade. Não é. Pô, tô falando isso aqui há meses, cara. O Abel não é unanimidade no elenco palmeirense. Essa semana eu recebi uma informação de uma fonte muito, muito confiável. O Veiga ontem contradisse. Vocês viram o Veiga na zona mista ontem sobre o Dudu? Eu vi. E o Piquerez? Não, o Veiga na saída. Ontem. E aí, Veiga, o Dudu não falou nada conosco. Eu não sei, isso é com a diretoria, não é comigo. Agora, foi basicamente isso que ele falou. Agora, funciona muito bem. Mesmo não sendo uma unanimidade e tendo gente lá, não é, que tem as restrições contra o Abel, mas todos trabalham muito bem. Se respeitam, que é o que precisa acontecer. São profissionais. É o respeito profissional. E se respeitam e a coisa funciona. É isso. E muito por conta da mão de ferro da Leila Pereira. Muito por conta da mão de ferro dela. Porque ela administra com a competência que ela mostrou ontem. Ela foi perfeita ontem. Ela deu da medalhinha do Dudu. Ela foi perfeita. E o Dudu vai ter que ralar muito agora. Vai ter que ralar muito. Dentro de campo ele vai ter que jogar tudo e mais um pouco para recuperar o prestígio com os jogadores, com a torcida e com a Leila Pereira. O Dudu foi mal, Capri. Muito mal. Ele foi muito mal. Ele foi muito mal. Não é que ele foi mal, ele foi muito mal. Foi. Ele se ofereceu ao Cruzeiro. O Cruzeiro não veio bater na porta do Dudu. Ele foi lá na porta do Cruzeiro bater e se ofereceu. Olha, quero jogar aqui. Vamos, vocês me aceitam? Ele foi lá. E depois ele não teve a capacidade de cumprir aquilo que ele foi lá pedir. Ficou muito mal. Dudu foi muito mal. Ele perdeu muito por 1 mal. a 5. Ele acha que ele ganhou de 1 a 5. Por quê? Ele foi chamado de pipoqueiro pela torcida do Cruzeiro. Foi. Foi chamado de traidor pela torcida do Palmeiras. Foi. Desagradou o Cruzeiro. Desagradou a presidente Leila Pereira e desagradou o empresário dele, que já estava com a comissão pronta para receber. Exato. O empresário dele ontem estava subindo em alas. Exato, você tem toda a razão. E só uma sublinhada. Ele perdeu de 1 a 5. O que é mais patético pra mim é que o Paulo Serdã, nada contra o Serdã, presidente de honra da Mancha Verde. Porra, o cara respondia pelo Dudu, gente. O Serdã deu entrevista falando pelo Dudu.
O Serdã deu entrevista na imprensa falando pelo jogador Ele vai praticamente. ficar. Ele anunciou que o Dudu ia Aí ficar. o Ben já falou, não, você conversou com ele, não, daqui a pouco eu vou falar que eu sou assessor dele. Mas em todo lugar você fala pelo cara que não teve a pachorra de colocar a cara e assumir. Olha, o Matos, eu tenho várias críticas em relação ao trabalho do Matos, várias. Mas o Matos, ele foi correto no último final de semana. Quando estourou a bomba e o Dudu começou a dar pra trás, o Matos deu uma entrevista na Itatiaia e abriu o jogo. O Dudu nos procurou, me ligou há 20 dias pedindo. bem, Matos. E aí ele foi... Exatamente. assessorado. Então, a Leila expôs o Matos, expôs a torcida, expôs, o Cruzeiro ficou bravo e o jogador até agora de forma omissa aí, como se nada tivesse acontecido. Meu, esses caras vivem numa bolha, num universo paralelo. Uma vergonha. Olha, Deu uma entrevista, uma entrevista, declaração, nada, zero, uma linha. Personalidade zero. Zero. Uma vergonha, zero. uma vergonha. Então, só quero deixar claro, o Dudu cometeu um erro, não um crime, ele conduziu mal a história. Que bom, talvez, pro palmeirense, que acho que vai perdoar, principalmente se o cara voltar a jogar. E eu acho que ele é um reforço, entre aspas, necessário nesse atual momento do Palmeiras, que funciona, mas ele é bom jogador. Falamos ontem sobre isso, porque a Leila já disse que não vai renovar o contrato dele. Vai até 2025. Então, Um ano e meio aí. Não, tem um ano e meio. Já mandou, mas ela já disse. Segundo o Nossa, Soler, é janeiro de 2026. 26, ok. Janeiro de isso, 26. isso. Aí é o seguinte, se ele cumprir metas, tem uma renovação automática. Mentira. Ela vai cozinhá-lo, a Leila Pereira. O número de jogos. Ela vai tal. cozinhar, porque ela vai ficar perguntando pro scout quanto falta pro Dudu atingir a meta? Um jogo e um gol. Congela. Congela. Claro que vai acontecer isso. Congela. É evidente que vai Que nem acontecer foi com o isso. Johnny Gonzalez no Evidente, Corinthians também. Claro, É. claro. Ele Evidente não vai que ficar, vai. ele não vai ficar Evidente que depois. vai. Sem Evidente dúvida. que E aí talvez ele vá pro Cruzeiro, né? Talvez acho que aí lá não. na frente o Alexandre Matos perdoa não, acho que e não. fala, Esquece. pode vir agora, A Dudu. o Matos sei pode lá, ser eu, que né? sim, até pra trazer uma informação, eu não sei exatamente bonitinho, mas me parece que o Matos e o Dudu têm uma relação de anos, porque acho que um é padrinho ou do casamento ou dos filhos do outro, é uma coisa assim, então a relação deles é de muita amizade. Não sei como ela fica depois desse baita climão exposto na imprensa. Mas olha só. Mas o é Dudu- ridículo. O Dudu tinha tudo aberto pra ele. Alexandre Tudo. Matos, amigo dele, certo? A presidente Leila, que acertou o negócio, e ela foi muito ética com o Alexandre Matos e com o Cruzeiro. Porque ela foi pra entrevista assim, o Palmeiras aceitou o negócio. Ela confirmou tudo que o Matos disse. Porque também ela podia ter puxado o carro. Podia ter passado pano pro Dudu. Exato, Não, ele decidiu ficar aqui, tá tudo enquanto não é, assinar, veja não bem. pode anunciar, Exatamente, não, ela poderia ter foi. entrado nessa. Ela Exato. disse assim, não, nós fechamos o negócio, a gente, tudo acertado. Mas eu acho que ela se sentiu Certo? traída, Pretz. Porque quando Claro. o Dudu vai atrás do Matos há 20 dias, eu duvido, Barros, Leila, todos vocês, eu duvido que o Dudu comunicou vocês que tinha ido atrás do Cruzeiro. claro que não. Então ela se sentiu traída e falou: claro. jogador que não quer ficar aqui, vaza, mete o pé. Ela Agora fez é o seguinte, correto. Vamos supor que o Dudu volte pro time do Palmeiras agora e coma a bola nesse ano e meio que ele tem de contrato aí. Que ele jogue tudo, conquiste títulos, aí ele vai ficar numa situação muito confortável. Porque aí vai ser duro o Palmeiras não renovar Vai. o contrato dele e ele vai ficar com o mercado. Tem razão. Ele vai estar com 34, 35 anos, vai estar com o mercado. Né? Então tá nos pés do Dudu o futuro dele. Tá nos pés dele. Ele que vai resolver o que ele quer do futuro. É. Se ele vai continuar ganhando um bom dinheiro, um bom salário, ou se ele vai já começar a caminhar pro Sobre ele encerramento no da carreira. Palmeiras, dia 29 tem Palmeiras e Corinthians, tá? Uhum. Vamos supor que ele entre e faça um gol no Corinthians, ó, beija o escudo. todo mundo esquece. Já era. Você lembra já sem querer, era. ó, Sem sem querer dúvida. comparar o Claro, incomparável, mas lógico. olha só como é a memória do torcedor, meio que dando uma, entre aspas, generalizada. O Cueva, que tratou o São Paulo como um lixo, o Cueva, ex-jogador de São Paulo, tratou a instituição como um lixo. Ele nunca priorizou o São Paulo. O Rames Rodrigues também. Não, mas Rames acho que o Rodrigues Cueva, também. talvez tenha sido até pior, porque o Cueva não se representava, dava cambal, não queria treinar, dava migué pra não treinar. Isso aí é tudo informação. Tudo informação. O Cueva, quando fez um gol no Morumbi, saiu assim pra torcida, ó. Mãozinha fechada, desculpa, torcedor. Aí deu um mês, ele não se reapresentou da seleção peruana, que ele ficou no Peru gravando comercial, não avisou ninguém de São Paulo e volta tudo à tona. Então No acho Santos que também foi um fiasco. no Santos foi um Deu fiasco. E transfer ban olha também, só o transfer do Santos, exatamente. Ele era bom jogador. Bom, nada absurdo, bom jogador, pro padrão do futebol brasileiro, ok. Isso. Então é isso, em relação ao Dudu, acho que ponto final nessa história, eu só gostaria de saber como é que fica o clima entre a presidente do Palmeiras e o próprio jogador, porque a Leila expulsou na entrevista de ontem o jogador do Mas clube. ela disse assim, ó, ela foi muito bem.
ele tem contrato. E ele tendo contrato, não é que ela tenha jogado uma bomba, não, mas ela deixou pro Abel. Ela falou que é fim de ciclo dele no Palmeiras. Pois é, mas Sim, ela mas eu não falou tenho o que fazer. pensando, ela falou para sacramentar o que ela disse, que ela concordou com a negociação. Se ela fala o contrário, ficaria mal para ela. Fica mal. Ela não podia voltar Ela vai atrás. até o final, Ela né? vai até o final. Ela vai claro. pagar o Exato. contrato. Se não quiser o Dudu, Exato. paga a multa Aí e ele não vai dá, embora. né? não 40 dá. milhões de euros de contrato. Ele vai ficar lá, sem dúvida. Só queria Vai. fazer uma pergunta Deixa eu pra só- vocês, Antes claro, de você claro, fazer claro. a pergunta,